Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Depois de Loures e da Lei dos Estrangeiros, que futuro para a CPLP? Reitero o nosso compromisso comum com uma CPLP dos povos e cada vez mais dinâmica, mais relevante e sempre mais unida. Uma comunidade que promove e encoraja o encontro entre as pessoas, os talentos e celebra a riqueza da nossa diversidade cultural. 3 décadas depois da criação da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a dúvida mantém-se. Para que é que serve realmente a CPLP? Na Conferência de Chefes de Estado, na última semana, em Bissau, Portugal, Brasil e Angola, não se fizeram representar pelos respectivos chefes de Estado, o que é um sinal, claro, de desvalorização e de desconforto com o ciclo que a organização vai iniciar. A Guiné-Bissau vai ocupar a presidência rotativa nos próximos 2 anos. No som de abertura deste episódio, ouvimos o presidente guineense deixar relevância e unidade à organização. Mas em 2027 a presidência caberá à Guiné Equatorial. A ditadura de Obiang continua a ser o principal embaraço da CPLP, pelo que a conferência acabou sem consenso quanto ao país que irá, nesse ano, suceder à Guiné-Bissau. A lei de estrangeiros que reduz a mobilidade dos cidadãos da comunidade da CPLP em Portugal pode levar outros países a adotarem leis recíprocas. A demolição de barracas em Loures, habitadas sobretudo por são-tomenses e cabo-verdianos, é outro exemplo do distanciamento e da falta de solidariedade de Portugal para com cidadãos de países de língua portuguesa. A convidada deste episódio é Ana Lúcia Sá, professora do ISCTE e especialista em questões africanas. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Ana Lúcia Sá, bem-vindo ao P24. 30 anos depois da criação da CPLP, a pergunta mantém-se: qual é a utilidade desta organização? Obrigada pelo convite para estar a falar sobre a CPLP. 30 anos depois, continua-me a parecer a CPLP cada vez mais uma declaração de intenções ou uma instituição mais baseada em intenções do que propriamente em entregáveis, não é? Ou numa aproximação real aos países. É aquela instituição da qual ouvimos falar quando há as cimeiras da CPLP, de 2 em 2 anos, quando há uma ou outra polémica que envolve algum membro da organização, mas de facto, e até se nós formos olhar se fizermos uma pesquisa na página da CPLP, é interessante ver que eventos e notícias que são notícias de há 10 anos, de há 5 anos, 8 anos. Não sabemos muito bem o que é que se passa na CPLP. Havia uma atividade estrela da CPLP, que eram os jogos desportivos, que também vão acontecendo, mas pouca comunicação tem. Não sei se de facto, do ponto de vista da utilizadora ou de uma cidadã de um país da CPLP, a CPLP parece mais uma intenção ainda do que propriamente uma instituição que possa ser funcional e que possa ter algum peso, inclusive para os países que dela fazem parte e para as sociedades civis. A Ana Lúcia chegou a responsabilizar Portugal pelo mau funcionamento da CPLP na medida em que escrevia ou dizia que Portugal quer ser sempre o primus inter pares, ou seja, há uma vontade nacional de se sobrepor aos restantes 18 países membros. O que é que isto quer dizer, afinal? Sim, no fundo acaba por ser a nível simbólico, não é? Simbolicamente, Portugal acaba por ser uma areia na engrenagem da CPLP porque quer continuar a ser o país, como se fosse o país criador, ou o país responsável pelo início da língua portuguesa, o país em torno de cuja história também todos os outros países devem gravitar, porque foi Portugal o colonizador de todos os países que fazem parte da CPLP e, portanto, é graças a essa origem colonial que a CPLP existe, não é? Esta instituição é muito devedora dessa história colonial, que é a história comum. E Portugal continua a acentuar bastante a questão da língua portuguesa e a irmandade com base na língua, mas a atitude política, além da simbólica, vai muito mais além destas questões culturais de língua. E o próprio Portugal ainda deveria também fazer
uma análise e devia fazer um percurso histórico de reflexão sobre o que é que significa o colonialismo para a constituição da própria identidade portuguesa e para a formação da identidade de Portugal e para a relação com os outros países, não é? Como se fosse o primeiro dono da língua portuguesa e o dono da melhor, não é? da função mais erudita da língua portuguesa, enquanto que os outros países lhe são devedores. No fundo, eu creio que é este nível simbólico que se coloca este impedimento em ser uma instituição de paz. Se olharmos para as presenças de chefes de Estado na última conferência em Bissau, na semana passada, Portugal, Brasil e Angola, os 3 países mais importantes, digamos assim, nesta organização, acabaram por não se fazer representar pelos respectivos chefes de Estado. Isto em si é já uma desvalorização da própria CPLP. Portanto, sem estes 3 países não há razões para que esta organização tenha de facto força? Eu também interpreto assim, interpreto esta ausência como uma falta de empenho para com a instituição, para com a CPLP, uma falta de reconhecimento para com aquilo que a CPLP pode ser e que ainda se torna mais grave pela presidência que deixou de ser na Cimeira de Bissau, pela presidência que foi assumida em Bissau e pela pretensa presidência que virá depois de Bissau, não é? O Brasil afirmou que gostaria de assumir a presidência da CPLP por causa do incómodo da Guiné Equatorial. E, segundo as notícias, a não presença do presidente Marcelo Rebelo de Sousa nesta Cimeira de Bissau se deve à possibilidade de a Guiné Equatorial poder assumir a presidência rotativa da CPLP, com base no princípio informal de que pode ser que é a substituição e a sequência é por ordem alfabética. Ora, se foi essa a justificação, eu não sei se não consegui aferir se é só que se estamos no campo da especulação ou da informação real, acabo também por lamentar a própria posição de Portugal, porque uma vez que a Guiné Equatorial é há 11 anos membro de pleno direito da CPLP, não envergonharia em nada a instituição que fosse a Guiné Equatorial o próximo presidente da CPLP. Como é agora a Guiné-Bissau também, e podemos debater a legitimidade, não é? Da atual situação da Guiné-Bissau, mas sem problemas, nunca se colocou como problemática a assunção dessa presidência. Portanto, a da Guiné Equatorial também não deveria ser, e não creio que no campo diplomático também não creio que Portugal agiu mal se foi essa a justificação para uma não presença do chefe de Estado e ter ido o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, temos aqui 4 anos que serão desafiantes para a importância e a necessidade de existência desta organização. A partir de agora temos o Umaro Sissoko Embalo e a Guiné-Bissau, que não é propriamente um Estado de Direito, à frente dos destinos durante este biénio, e a partir de 27 teremos a ditadura da Guiné Equatorial nessa função, que dividiu a CPLP a meio, não é? De um lado Portugal, Brasil e Timor a quererem, a partir de 27, outra presidência que não a Guiné Equatorial, e os outros países do campo oposto. Até que ponto é que estes 4 anos podem mudar ou destruir por completo a existência de uma comunidade com estas pretensões? É uma excelente questão, não sei se há mais a destruir, sou sincera, porque lá está, lamento alguma injustiça que possa ser causada, mas a CPLP de facto não tem sido uma instituição atuante, não tem sido uma instituição sequer que se faça valer por aquilo que disse, não é? Pelo primado do Estado de Direito, que está inclusive nos estatutos da CPLP. Eu recordo que no ano passado, em julho do ano passado, 24, houve a cimeira ou a reunião da Assembleia Parlamentar da CPLP em Maputo, que é presidida pela Presidente do Senado da Guiné Equatorial, pela Thérèse Effoua,
E aí não se coloca, ou seja, não se coloca que a Presidente do Senado da Guiné Equatorial, e nós sabemos como é que se realizam as eleições na Guiné Equatorial, possa presidir a Assembleia Parlamentar da CPLP, que poderia ser um órgão até interessante e de promoção das questões da representação dentro de cada país e trazer isso para o seio da CPLP. Essa questão não se colocou. Tal como não se colocou que o representante da Assembleia Nacional Popular na reunião de Maputo tenha sido o engenheiro Domingos Simões Pereira, que foi destituído do seu cargo em dezembro de 2023, que no fundo é uma posição que funciona num limbo, ou seja, a nível formal e oficial é ele o Presidente da Assembleia Nacional Popular, mas a nível informal e de acordo com uma linha próxima do Presidente Umaru Sissoko Embalo, é a Adjassatou Camara a Presidente da Assembleia Nacional Popular. Portanto, a CPLP também vive institucionalmente em várias dualidades que nós podemos perguntar qual é então o critério de atuação. Os próximos anos creio que poderão ser difíceis mais a este nível. Agora, dependerá também de como é que, dentro da instituição, como é que as instituições podem ser utilizadas pelos presidentes de turno das próprias instituições. Como é que o presidente Umaru Sissoko Embalo utilizará ou não a CPLP para mecanismos de controle interno e externo também, de promoção e da sua própria promoção a nível internacional. O mesmo se poderá aplicar depois a Teodoro Obiang, se for ainda ele o presidente da Guiné Equatorial, ou se for o seu filho. Ou o seu filho. Exato, Teodorino Obiang. Aí a questão colocar-se-á da mesma forma. Aliás, a CPLP, a Guiné Equatorial, utilizou a CPLP no fundo para uma lavagem de imagem a nível internacional, para mostrar que tem aceitação a nível internacional e se é esse o incómodo 11 anos depois de Portugal, Brasil e Timor, lamento porque foi na Cimeira de Dili que de facto a Guiné Equatorial entrou na CPLP com o tapete vermelho estendido e como membro de pleno direito, portanto agora há que assumir e há que viver com a instituição nesta ordem. Teme-se também, claro, também tenho muito, muito receio desses próximos 4 anos a nível de outros países, inclusive a nível de Portugal e do que está a passar-se neste momento em Portugal e do que se passa. O que é que se refere? Refiro-me às demolições de Loures e outras demolições, mas também à nova lei da nacionalidade e a um acordo que havia antes de mobilidade dentro da CPLP, sim, que fica... Acha que esses são 2 exemplos de que algo muda na forma como olhamos e interagimos com os membros dessa comunidade? Sim, creio que sem dúvida. E podemos, claro, aqui incluir outras variáveis como o racismo, o aumento da xenofobia em Portugal, aumento do custo de vida, falta de habitação em Portugal, aumento da pobreza, e é interessante que esta cimeira até se fez sob o lema da luta contra a pobreza, mas de facto a situação internacional é uma situação danosa, é uma situação bastante grave a vários níveis, que vai aprofundar, as desigualdades eram muitas e neste momento as desigualdades estão a aprofundar-se. E o governo português está a ter uma atuação que do meu ponto de vista é mais para consumo interno e é o chamado piscar de olho à extrema-direita e a políticas de migração, e aqui o governo está perfeitamente alinhado com a extrema-direita em políticas de imigração e de integração, e não olhar então para a tal CPLP da irmandade, da língua, da promoção da democracia, da integração, porque os cidadãos da CPLP acabam por, claro, não ter também um tratamento privilegiado só pelo facto de serem cidadãos da CPLP. Se quer o caso de Loures, quer o caso da lei dos estrangeiros, e sobretudo esta poderá levar outros países a adotarem leis de reciprocidade, e isso é o fim desta filosofia mais humanista que presidiu a criação da CPLP. Há 10 anos, a Ana Lúcia Sá dizia no público que a fiabilidade da democracia na Guiné Equatorial e na própria CPLP tem de ser questionada, e que a narrativa política que justificou
a construção desta comunidade com novos Estados continua sem correspondência na realidade. Ao fim deste tempo todo, ainda é possível reestruturar esta organização? Não, eu não estou muito otimista. Eu creio que vai continuar a existir a CPLP como um conjunto de intenções e vai continuar a existir a CPLP de 2 em 2 anos de uma forma mais visível para o grande público, se pudermos dizer assim, porque também acaba por ser muito ausente dos meios de comunicação social, salvo raras exceções, e o público é um dos raros meios de comunicação social para um público português que aborda estas questões, como se a CPLP e todas as notícias sobre a África acabassem por ser até bastante limitadas e canalizadas para outros meios que não aqueles para um público português. E isto eu creio que aí torna-me também um pouco pessimista, porque é uma instituição que está desligada dos seus cidadãos, desligada das suas instituições. Tudo se continua a passar a nível bilateral e essa é uma plataforma, não é? Se Portugal necessitar de laços de cooperação com alguns países, vai utilizar a bilateralidade. Para a língua portuguesa vai continuar a ser o Instituto Camões, e eu não vejo como é que o Instituto Internacional da Língua Portuguesa poderá ter uma função similar à do Instituto Camões ou outros, né? E no âmbito da cooperação brasileira com os países africanos também, a bilateralidade acaba por ser muito mais importante e não há necessidade sequer de uma instituição multilateral para isso continuar a acontecer. Portanto, a nível pragmático, duvido que a CPLP venha a ter muita utilidade, e é pena, atendendo àquilo que o Amilcar tinha dito, dos próprios princípios fundadores da CPLP, que foram com uma base de promoção de facto da democracia, do diálogo, até de uma reflexão crítica da história, mas Portugal está longe de querer fazer uma reflexão crítica sobre a sua história, e os outros países também não vejo como é que a CPLP esteja a ter uma capacidade mobilizadora em termos de sociedade civil ou até de protetora de liberdades e garantias que devem ser fundamentais e que têm sido fundamentais e que se encontram em perigo em várias partes do mundo, incluindo no mundo da CPLP. Nomeadamente na sua própria presidência. Exatamente. Obrigado, Ana Lúcia, por ter vindo a este P24. Chegou a hora de tomar decisões. Chegou a hora de concorrer ao ensino superior e as dúvidas são muitas. Qual é o curso certo para mim? Como é que sei se vou gostar de estudar e trabalhar numa certa área? Que características são mais valorizadas? O desafio está lançado. Responda a um questionário em público.pt e ficas a saber quais os cursos que mais te podem interessar. É uma página interativa que tira todas as dúvidas nesta hora de concurso ao ensino superior. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.